esse problema de mínima arborescência, existem estudos desse tipo de problema há quase um século, já constantes na literatura. Tem um material que é muito legal, que se chama esse Documenta Mathematica, que ele tem muitas coisas de história da pesquisa operacional. E quando se fala em história de pesquisa operacional, métodos de resolução, sempre tem algumas pequenas divergências, porque hoje, quando nós queremos procurar um assunto, é fácil fazer essa verificação. Então, temos lá o problema conhecido na mínima arborescência, grafos, a gente pode fazer uma pesquisa na internet e ver as coisas que foram publicadas. Se voltarmos isso 70, 80, 100 anos atrás, era muito difícil. Então era comum que pessoas descobrissem as mesmas coisas de forma independente, uma não achasse a publicação da outra e fizessem as publicações. Com isso daí acontecendo, às vezes fica uma dúvida, pô, quem que foi o primeiro? Às vezes tem lá, tinha-se como conhecido que o primeiro trabalho da área era de 1940, chutando aqui data. Aí passa um tempo, descobrem que tinha um de 1932. E assim vão adaptando. Então, hoje, o que é aceito é que, para resolver esse problema da árvore geradora mínima, tiveram dois trabalhos do Barúvica em 1926 e um do Jarnik em 1930. E hoje eles são os reconhecidos como sendo os primeiros trabalhos para resolver o problema de árvore geradora mínima. E o que eu vou apresentar aqui, nesse momento, é um dos trabalhos do Barúvica. Esse trabalho específico que eu vou apresentar, ele tem uma única página. Então, é um artigo lá, esse aqui é o artigo inteiro dele, essa página. E quem é o autor aqui do capítulo, desse material Documenta Mathematica, coloca o seguinte, que o trabalho tem apenas uma página, mas demonstra como claramente o Barúvica entendeu o problema e a solução algorítmica para isso. Esse artigo de uma página é a aplicação do método num problema específico, e tem um outro artigo mais completo, daí esse aqui lá com 20 e poucas páginas, em que ele faz a demonstração matemática desse método aí que ele está utilizando. E o que é, então, esse artigo aí de uma página, né? Então, aqui tem a tradução dele para o inglês, desse artigo. E para a gente ver como que as coisas até existiam algumas dificuldades de definição, ele coloca uma contribuição para a solução de um problema econômico na construção de um sistema de rede de energia elétrica. Então, não chega a palavra arborescência, grafos, está ali como de um caráter geral focado nessa aplicação. E no trabalho que é aquele mais completo, que ele chama, num determinado problema mínimo, que é para ser publicado nessa revista daqui, ele provou o teorema geral e um caso especial que resolve o seguinte problema, que ele põe assim, ó, tendo n pontos no plano, no espaço, que tem distâncias mutuamente diferentes entre eles. Significaria que não teria, como uma premissa aí para esse método dele, que não tem duas distâncias iguais. Então, se nós pegarmos esses 40 pontos que ele coloca aqui e pegamos as distâncias entre cada um desses pares de pontos, não existem dois pares de pontos diferentes que tenham a mesma distância. Então, ele pegou e partiu dessa premissa. Deseja-se juntar todos eles numa rede tal que duas coisas aconteçam. Quaisquer dois pontos são conectados, seja diretamente ou por meio de alguns pontos, né, ter essa conexão indireta, igual nós vimos ali na parte passada, e o tamanho total da rede seja o menor possível. Se nós voltarmos naquela definição de árvore, aparecia de ser conexo e não ter ciclo.
Quando você pega aqui e quer fazer com o menor tamanho possível, o ciclo acaba sendo uma redundância na conexidade. Então, alguma das arestas que gera o ciclo pode ser eliminada. Então, aqui também será gerada lá uma árvore. E daí ele coloca, né, que é evidente que a solução desse problema pode ter importância no desenho desses sistemas, dessas redes de energia elétrica. Então, ele apresenta aqui uma solução brevemente usando um exemplo. E que quem tiver interesse aí de ir mais a fundo no assunto pode pegar esse trabalho aqui que ele citou, que é o que tem mais completa a demonstração. Ele começa aqui esse exemplo propriamente dito, que pega um conjunto de 40 pontos, que é o que aparece aqui na figura 1. O que ele faz? Ele pega para cada um dos pontos que tem, ele junta com o vizinho mais próximo. Então aqui está até a continuação, e vai pegar cada um dos pontos e juntar com o vizinho mais próximo. Alguns pontos estão até aqui numerados desses 40. Então, se nós pegarmos o ponto 1, o mais perto do ponto 1 é o ponto 2. Então, ele vai juntar o ponto 1 com o ponto 2. Depois, o ponto 2, o mais perto dele é o ponto 3. Então, vai juntar o ponto 2 com o ponto 3. Depois, o ponto 3, o mais perto dele é o ponto 4. Vai juntar o ponto 3 com o ponto 4. Depois, o ponto 4, o mais perto dele é o ponto 3. Então, já está juntado aqui, ou poderia até fazer essa junta redundância, mas só uma das arestas conta, né? Não precisa fazer contar o 3, 4 e o 4, 3. O 5, o mais perto dele é o ponto 2. Então, vai juntar o 5 com o 2. Depois, o 6, o mais perto é o 5, vai juntar o 6 com o 5. O 7, o mais perto é o 6, então vai juntar o 7 com o 6. O 8, o mais perto dele é o 9, vai juntar o 8 com o 9. O 9, o mais perto dele é o 8. E vai fazer isso daqui para todos os outros 31 pontos, aí até completar os 40 pontos que tem. No final disso, ele ficou com essas ligações aqui. Então, se nós pegarmos esse grupo de pontos que aparece aqui, é esse grupo 7 que está aqui. Né? O ponto 1 com o ponto 2, com o ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Essa ligação aqui do 8 com o 9 é o que aparece aqui como esse grupo 4 de pontos. Então, nós temos aqui agora 13 grupos de pontos. Se analisar, nós temos 13 árvores aqui, né? Porque cada uma delas tem todas as propriedades de árvore, mas não é uma árvore geradora para esse grafo aqui todo. Uma vez que nós temos esses 13 conjuntos aqui, agora vai buscar juntar os conjuntos. O que é isso daqui? Se pegar lá, então vai juntar cada um desses conjuntos com o conjunto mais perto. Então, se nós pegarmos aqui esse conjunto 1, nós podemos medir a distância dele para o conjunto 2. Qual que é a distância entre esses dois conjuntos? É identificar qual que é a ligação de menor custo entre esse conjunto 1 e o conjunto 2. Então, poderia pegar a distância desse ponto com este ponto com este com esse, este com esse, ver qual que é a menor. E continuar. Este com esse daqui, este com esse, este com esse, aqui com aqui, e fazendo todas essas combinações, encontrar aqui a menor distância. Essa é a distância entre esse grupo 1 com o grupo 2. E a mesma coisa pode ser feita do grupo 1 com o grupo 3, do grupo 1 com o grupo 4, do grupo 1 com o grupo 5, até lá o grupo 1 com o grupo 13. Fazendo isso, ele identificou aqui que o grupo mais perto do grupo 1 é o grupo 2. Então, vai conectar
o grupo 1 com o grupo 2. Aí faz a mesma coisa com o grupo 2. Vê o grupo 2, qual que é a distância dele para o grupo 1, para o grupo 3, para o 4, para o 5, até para o grupo 13. Viu que o grupo 2, o mais perto dele é o grupo 1. Então, o grupo 2 deve estar conectado com o grupo 1. Aí faz a mesma coisa para o grupo 3. Mais perto dele é o 4. Conecta 3 com o 4. Faz do grupo 4 a distância para todo mundo. Mais perto dele é o grupo 3. Então, vai conectar o 4 com o 3. E assim por diante. Fazendo isso daqui, ficará com esses 4 polígonos. Então, ele juntou, se nós analisarmos aqui, o 1 com o 2 com o 1, e depois, para analisar aqui o 7, esse grupo 7, ele foi conectado aqui com o grupo 2. O 1 e o 2 já estavam conectados entre eles, então fica esse novo grupo daqui. Fazendo isso, então, ele deixou de ter 13 grupos e agora ficou aqui com 4 grupos. Esses 4 grupos, ele vai repetir a mesma ideia que foi feita no passo anterior. Vai pegar e grupo 1, verifica quem que é o grupo mais perto dele. Então, o grupo 1, o mais perto dele é o grupo 3. Então, o grupo 1 deve ser conectado com o 3. O grupo 2, o mais perto dele é o grupo 3. Então, vai conectar o 2 com o 3. Depois, vai pegar o 3. O 3, o mais perto dele é com o 1. Já até estava conectado lá porque o 1 era com o 3. Então, 3 com o 1 é a mesma coisa. E o 4 é com o 1. E daí, fazendo isso, tem-se aqui a nova figura. A única coisa é só essa figura daqui, ela saiu invertida em relação a como que era. Se você analisar esse ponto que aparece aqui, é o que está aparecendo aqui, o que aparece aqui é o que aparece aqui, tá? Ele só está com essas inversões aí na impressão. Mas temos aqui eles todos conectados. E essa árvore daqui é a árvore mínima. Então, esse aqui é um procedimento que ele vai buscando a cada momento fazer as melhores inserções e isso daqui gera a solução ótima para o problema. Então, aqui teria lá qual que é esse grafo ótimo, qual que é a árvore geradora mínima, ou a mínima arborescência, fala árvore geradora mínima, ou a mínima arborescência é a mesma coisa, para aquele problema original ali que foi apresentado. Então, aqui foi esse artigo de uma página lá, apresentada pelo Barúvica em 1930, em que ele faz essa exemplificação do funcionamento do método. Depois tem aquele trabalho completo com as demonstrações referentes.